Pré-jogo, Olímpia e Fluminense, quartas de final da Copa Libertadores, jogo de volta 2023. Estamos aqui direto de Assunção. Tudo mesmo, tá? Tudo que você precisa saber sobre essa partida, vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e, meu amigo, tem boa não. Tô aqui em Assunção, são 3h07 da manhã aí no Brasil, são 2h07 da manhã aqui no Paraguai e é o dia do jogo mais importante da temporada pro Fluminense. Sei lá, Gabriel, mas tem a semifinal da Libertadores. Tem que ganhar hoje. Na verdade não precisa ganhar, né? Mas tem que classificar hoje. O cenário é esse. O Fluminense hoje joga a sua alegria na temporada, talvez a sua última chance de conquistar um segundo título, né? Já que no Brasileirão a situação obviamente está muito complicada para isso. O jogo de hoje, entre Fluminense e Olímpia, entre Olímpia e Fluminense, ele começa às 9h30 da noite aí no Brasil. Aqui no Paraguai a gente tá com uma hora a menos, então seria às 8h30, mas aí no Brasil é 9h30 da noite. E aí pro Brasil, na verdade é a mesma transmissão aqui do Paraguai. É ESPN na TV e Star Plus no streaming. Eu, obviamente, narro ao vivo, diretamente do Defensores del Chaco, todo o clima do estádio. Estivemos lá no ano passado, não foi positivo, mas Deus quiser esse ano vai ser bem mais positivo. Narra ao vivo com todo o clima, a gente abre o pré-jogo, dessa vez o meu planejamento é o pré-jogo começar um pouquinho mais cedo, a gente ter ali um tempo bom pra gente trocar uma ideia. Beleza? Seguinte, o retrospecto é simples, já falei na semana passada, esse é o 6º jogo entre Fluminense e Olímpia, todos eles de mata-mata em Libertadores, né? 2 vitórias nossas, um empate, 2 derrotas, né? 2 vitórias do Olímpia. E, assim, o retrospecto é negativo no sentido de que eles se classificaram nas 2 vezes que a gente se enfrentou. Hoje é dia de virar essa chave. E, cara, esse jogo, ele vale muito mais do que apenas os 2.300.000 dólares que dão a cota da semifinal, né, pra quem avance, né, cerca de 11 milhões de reais. Esse jogo, ele vale muito mais do que simplesmente mais 2 jogos na temporada e a bilheteria que o Fluminense teria numa semifinal de Libertadores, já sabendo que o adversário seria, ou será, né, o Internacional de Porto Alegre no Maracanã, o jogo na ida, né, sendo no Maracanã, já sabe, a bilheteria, ingressos esgotados e etc, seria a última grande bilheteria do Fluminense na Libertadores, já que a final tem o mando da Conmebol. É muito mais do que só qualquer olhar financeiro. É um olhar de tanta vontade que dá até desespero. Acho que esse é o termo certo. O torcedor do Fluminense tá desesperado por esse título da Libertadores. A gente sabe disso porque a gente é torcedor e eu sei que você aí do outro lado tá desesperado também. O Fluminense entra para esse jogo contra o Olímpia aqui no Paraguai sabendo disso. E na entrevista em que o Nino deu pra gente lá na terça-feira, após a chegada do time, o Nino falou sobre isso também, assim, o time tem noção, a gente ouve jogadores falando, os jogadores estão muito unidos por isso. O Fluminense tem grandes jogadores, muito experientes, jogadores menos experientes e que não tem um grande título desse na carreira. Talvez o mais vitorioso do elenco se você tirar o Felipe Melo, que é um cara que ainda tem muita vontade de ganhar. O Fábio não tem a Libertadores. Germancano é experientaço, John Arias não é tão experiente, mas é experiente também, Keno não tem. Então assim, é todo mundo muito unido, é todo mundo muito desesperado para conquistar uma união muito forte, e eu não preciso nem falar do Fernando Diniz. Para esse jogo, o Fluminense jogou uma vantagem construída no Maracanã, 2-0. O Fluminense ganhou a ida no Maracanã por 2-0, merecendo ganhar. E bem, daqui a pouco eu vou abrir aqui o painel tático, mas a gente viu um Fluminense em campo que a gente espera ver. Um Fluminense aqui, esse mesmo Fluminense aqui no Paraguai. Mas a gente viu um Olímpia que muito provavelmente será diferente aqui no Paraguai. Vamos falar de bola em campo, né? Vamos falar de bola em campo. Quanto mais a gente fala desse jogo, eu sei que você, a hora que você tá assistindo isso daqui, nessa quinta-feira, você parou pra assistir e não consegue pensar em outra coisa que não seja o jogo dessa noite. Imagina eu que tô gravando aqui de madrugada. Bem, vamos falar de bola em campo e eu vou botar aí na tela o meu painel tático, né? Meu tactical pad aqui pra gente poder falar um pouquinho. Bola em campo, trecho onde eu falo
Sobre bola, sobre futebol, vocês estão vendo aí a escalação provável da equipe do Fluminense e da equipe do Olímpia, mas pode ter mudanças, ok? Pode ter mudanças. Na verdade, a escalação que está aparecendo aí realmente na tela, ela nem é exatamente assim, a escalação provável, é assim agora do Olímpia. Vamos com a do Fluminense primeiro, a gente tem Fábio no gol, e aí eu tô montando uma forma como o Fluminense deve atacar, tá? Samuel Xavier, Nino, André, Felipe Melo, mas Samuel Xavier, Nino e André e Felipe Melo na zaga, Diogo Barbosa na lateral esquerda, André e Ganso, com Keno, John Arias, Germancano e John Kennedy. Esse é o provável time do Fluminense, mas ainda rola uma dúvida. O GE publicou e o Diniz ainda tem essa dúvida. Será? É uma dúvida pra gente, eu acho que ele mesmo já escolheu. Mas Martinelli e Lima podem entrar no time do Fluminense e mais uma vez o Diniz surpreender o Juan Arce, sacando de repente o John Kennedy. Né? É o time tradicional do Fluminense titular, ele não tem o John Kennedy como titular. Ele tem mais um jogador de meio de campo, que o Diniz vinha utilizando. O Lima não vinha funcionando, né? Ele adianta um pouco o Ganso, não vinha funcionando essa ornamentação de meio de campo, e ele fez um teste com o John Kennedy jogando mais avançado e funcionou, com o John Kennedy e Germancano trocando de posição por várias vezes e atrapalhando a vida dos zagueiros do Olímpia. Há a opção também do Martinelli, né? Se o Lima não vinha tão bem, mas o Diniz quiser proteger mais o meio de campo, tem a opção do Martinelli no lugar do John Kennedy. Assim, eu entendo a opção do Diniz se ele colocar um time com mais um volante em campo. É muita loucura, até pro Diniz, mas é muita loucura você iniciar um jogo em que você está ganhando por 2-0 fora de casa contra uma equipe complicada e você simplesmente meter 4 atacantes. O Fluminense jogaria num 4-2-4. É óbvio, esse 4-2-4, quando o Fluminense quer marcar, o Samuel Xavier recua para lateral, o Diogo Barbosa recua para lateral, o André sai um pouquinho para dar o combate, mas o Keno e o Arias recuam e às vezes até se a bola estiver, por exemplo, desse lado, o Arias afunda aqui para poder até fazer marcação e fazer linha de 5, linha de 6, sei lá. O Fluminense não costuma fazer tanto isso, mas isso até pode ser feito. Isso vira um 4-4-2 facinho. Mas ainda são 4 atacantes, ainda é um time muito ofensivo. Vamos ver, né? O que será que o Diniz vai pretender para esse jogo? Falando da equipe do Olímpia também, a gente tem que ver a estratégia deles. Como eu falei, o Fluminense pode ser que repita o mesmo time e repita a mesma estratégia. Marcar no campo de ataque, pressionar, sufocar o Olímpia. Mas a gente tem que lembrar que o jogo não é constituído apenas de 11 jogadores. O jogo é constituído de 22. Do outro lado tem um treinador e tem jogadores que vão querer impor o seu jogo também. E o que é impor o seu jogo aqui pro Olímpia? É pressionar e deixar o Fluminense encurralado. Ele tentou fazer isso com o Flamengo, não funcionou de cara, mas do meio pro final do jogo, um Flamengo muito desestimulado e bagunçado cedeu a isso. O Olímpia ainda tem algumas dúvidas, por exemplo, o time deve vir formado com Spínola, Alejandro Silva na lateral direita, România e Gamarra, e na lateral esquerda o Sabala. A principal dúvida deles é o Ortiz, que eu vou falar já já, e aí você tem Ramon Martínez, Ivan Torres, Fernandes, Fernando Cardoso e Walter Gonçalves, que é um atacante que veio do Portugal agora e ainda não fez gol pelo Olímpia. Esse seria um time do Olímpia com o Ortiz. E esse elemento, chamado Ortiz, é um elemento muito importante. Isso porque ele está no Olímpia há 200 anos. Pra vocês terem noção, ele estava naquele jogo de 2013, naquele confronto. Óbvio, ele saiu, voltou, chegou a jogar no Libertad, no Toluca, enfim. Mas está no Olímpia, ó, há muito tempo. É um ídolo. Fez um gol, mesmo sendo baixinho, fez um gol de cabeça contra o Flamengo na classificação heróica deles. Então, assim, é um cara só que sentiu uma lesão no Maracanã. E ainda não se sabe se joga. O Arce, na coletiva, a gente teve lá na coletiva do Tique Arce, enfim, foi muito perguntado sobre o Richard Ortiz e ele escondeu o jogo. Ele falou que tem estratégia com e sem o Ortiz. E que ainda não sabia se ele ia jogar ou não. O fato é que, se o Ortiz não jogar, deve entrar o Marcos Gomes. É uma das possibilidades dele colocar como titular. No Maracanã não foi o Marcos Gomes que entrou. No Maracanã ele optou por uma mudança na equipe titular no jogo de ida, né, contra o Fluminense, colocando o Barreto, mais um zagueiro. Não vai ser essa a opção dele. Ele colocou o Barreto, fez uma linha aqui de 3 zagueiros atrás, fechando com uma linha de 5, porque perdeu o Ortiz de última hora.
O Marcos Gomes acaba sendo um meio campista ali também que conseguiria marcar. Mas eu não sei se ele, sem o Ortiz, se ele ia colocar um jogador tão defensivo. Outra opção é que sem o Ortiz, ele faça uma mudança. O Alejandro Silva, que também jogou aquela partida lá contra a gente, tá também há muito tempo no Olímpia, ele é meio campista. E ele pode ser avançado, é um cara que fez muitos gols, vai ter uma média de 9 gols por temporada. Colocar o Salazar, que é da posição na lateral direita, e fazer uma dobra com o Alejandro Silva e o Fernando Cardoso, talvez fechando um pouquinho mais, enfim, pra cima desse lado esquerdo de defesa do Fluminense. Vai ser um jogo, o Arce chega a falar disso, vai ser um jogo de ofensividade, um jogo vibrante, um jogo de 2 times pra frente. Eu não tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu torço para que o Fluminense entre nesse jogo. O Fluminense tem que jogar ao seu estilo. O melhor Fluminense que a gente viu, e eu falei, é loucura demais até pro Fernando Diniz, mas é o que eu espero. Tem um vídeo meu aqui no canal, de um momento de êxtase com o Diniz, acho que no ano passado. É do ano passado esse vídeo. Em que eu tento explicar um pouco o Diniz, eu falo que o Diniz é louco. Eu falo, cara, isso não é algo ruim. O louco é só aquele que pensa de uma maneira que outras equipes, que as outras pessoas não entendem. A culpa tá nas outras pessoas de não entenderem. Ele é um ser único, que pensa de uma maneira única. E quando ele consegue organizar minimamente aquilo, se torna algo muito legal. E é isso que é o Diniz. O Diniz é esse cara que, se ele pensa de uma maneira única, ele é louco, a gente não consegue compreender 100%, e quando ele organiza um pouquinho isso, consegue sair uma desorganização muito organizada. E é isso que é o time do Fluminense. Agora, o time do Fluminense com linha baixa, sem o John Kennedy, com... não vou nem botar o Lima aqui, que eu sei que vocês estão com raiva do Lima ultimamente, mas botar o Martinelli, afundando o André como terceiro zagueiro, e o Fluminense acuado, deixando a bola aérea pro tempo inteiro eles lançarem bola na área, é o tipo de loucura que eu não espero do Fernando Diniz. É o tipo de jogo que eu acho que foge da loucura. Pelo contrário, se torna até mesmice. Então eu espero muito que o Diniz... Primeiro, eu espero muito que o Diniz escolha a melhor estratégia. Escolha a estratégia que vai classificar. Pode até não ser a melhor, mas escolha a estratégia que vai classificar a gente. Eu quero estar nas oitavas de final. Eu quero estar na semifinal. Nas oitavas eu já tive. Eu quero estar na semifinal. Não importa, eu não quero ter razão. Eu quero estar classificado, eu quero ponto, eu quero taça. E segundo, que se possível, seja alguma coisa, alguma forma de jogar que se conecte com essa forma louca que a gente aprendeu a ver o Fluminense jogando, mas que encanta o torcedor. Só lembrando, tá? Nino e John Kennedy estão pendurados. Se tomarem um cartão amarelo, não jogam a ida da semifinal no Maracanã contra a equipe do Internacional, caso o Fluminense avance, obviamente. O cartão amarelo não é zerado, ou seja, se eles não tomarem cartão amarelo hoje também, eles continuam pendurados pro jogo contra o Inter. Se eles não tomarem no jogo contra o Inter, eles continuam pendurados pro jogo de volta e podendo perder até a final. Não zera mais cartão. Então tem que ficar atento. Só para poder destacar aqui também no final, vamos ver como é que vai estar o estádio. O estádio vai estar lotado, vai ter um mosaico da equipe do Olímpia também, muitos tricolores aqui no Paraguai. Vamos ver como é que vai funcionar dentro das 4 linhas ali, mas dentro da cancha, né, do estádio como um todo, a torcida do Olímpia. Da outra vez que eu tive aqui, eu percebi uma torcida que não tem a sua área que canta tanto, mas no momento em que decide empurrar, o estádio inteiro empurra e aquilo se torna um caldeirão. Tomara que hoje não tenha esse momento, se o Fluminense fizer um gol rápido. O Flamengo também fez, mas o Flamengo tinha um só de vantagem. O Fluminense talvez consiga desmobilizar essa galera também. Sobre a arbitragem da partida entre Fluminense, ou melhor, entre Olímpia e Fluminense, a arbitragem será feita pelo será do Jesus Valenzuela, que é um venezuelano que também também é naturalizado uruguai, mas enfim, ele apita como venezuelano. Foi árbitro da Copa do Mundo, foi inclusive... se destacou, né, por ser um venezuelano na Copa do Mundo, não é algo tão comum. Foi árbitro na Copa de 2022, apitou uma das oitavas de final, né, a goleada da França na Polônia, a goleada não, 3-1 da França na Polônia, empate entre Inglaterra e Estados Unidos. Nunca apitou jogos do Fluminense, e não confundir o Jesus Valenzuela, que é venezuelano, com o Andrés Herrera, que é também um venezuelano que também apitou um jogo recente do Fluminense, beleza? Não confundir um com o outro.
Bem, só um detalhe, 2 detalhes que na verdade eu esqueci. O Ortiz, que eu falei do Olímpia, tem uma curiosidade que é: todos os jogos que ele jogou contra o Fluminense, que foram 4 até hoje, ele tomou um cartão amarelo. E ele tá pendurado. Ele tomou um cartão amarelo na ida e na volta contra o Flamengo e não jogou a ida no Maracanã. Se ele tomar amarelo, também ficaria fora da estreia do Olímpia no ano que vem, espero eu. E uma segunda curiosidade é que lá na Betano, e eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário para você ir lá fazer o seu cadastro usando o cupom Raiz Tricolor, a Betano, o Fluminense é favoritaço, tá? Eu vou fechar com essa parte aqui, mas o Fluminense é muito favorito. Assim, muito favorito mesmo. É favorito, inclusive, para ganhar o jogo. Se isso acalma teu coração, né? Casa de aposta, normalmente vocês sabem, né? Eu sempre falo isso daqui. Casa de aposta não joga pra perder. Ou seja, leve sempre como uma brincadeira, né? Se perceber que tá começando a virar vício, para, na hora. Tá? Sempre deixo isso claro. Mas casa de aposta não joga pra perder. E o Fluminense tá de favorito lá pra ganhar o jogo. Tá muito favorito pra classificar. Então, se isso acalma teu coração, pensa que tudo vai dar certo, que a gente vai sair dos Defensores del Chaco pensando como que vai ser essa semifinal contra o Internacional, se Deus quiser. Beleza? Eu volto para a transmissão da partida aqui no Raiz Tricolor. Antes da partida a gente abre a transmissão aqui e logo após a super cobertura nossa do canal do Lessa, aqui diretamente de Assunção. O Lessa também tá por aqui com zona mista, com coletiva, com toda a informação e a minha análise pocket também. Muita gente falou bem assim: pô, Gabriel, com essa live de 2 horas eu gostava de assistir tua análise de 10, 12 minutos. Eu tô fazendo ainda, galera. Os primeiros 10, 12 minutos dessa live grande são a minha análise, sozinho, só eu falando, enfim, minha análise pocket padrão. E aí depois a gente continua a cobertura. Então se você curtiu a minha análise e de repente, pô, não curtiu aí e tal, não tem esse tempo todo pra poder ouvir, pode abrir minha análise pocket, ouvir os primeiros 10, 15 minutos, que eu vou estar por lá fazendo uma análise que provavelmente você curtia bastante, beleza? Não perdemos nada não, a gente só acrescenta, e esse é sempre o objetivo, só crescer mais. Mais uma cobertura internacional, estamos aqui em Assunção, e se Deus quiser, quer dizer, vai ser a última cobertura internacional, né? Mas se Deus quiser, não é a última cobertura de Libertadores. Tamo junto, até a próxima, valeu!